O medievalismo no Brasil está realmente perto do seu fim? Eu sei, esta é uma afirmação um tanto quanto gritante e ao mesmo tempo controversa. Afinal, nos tempos de hoje, a gente nunca ouviu tanto sobre coisas medievais quanto estamos ouvindo. Porém, se realmente te interessa esse assunto e você não é apenas um mero fã de uma estética medieval que veio cair aqui nesse canal, veja-o até o fim para poder entender o que eu realmente estou querendo dizer. Antes de tudo, é importante ressaltar que a palavra medieval e medievalismo não são necessariamente a mesma coisa. Imagina a seguinte situação: nem tudo que utiliza o termo medieval necessariamente é algo medievalista. E o que então é um medievalista? O que é o medievalismo? Para isso, teremos que adentrar a visão do autor Umberto Eco, o autor que definiu o que é medievalismo e neomedievalismo no mundo. Na visão de Umberto Eco, o medievalismo é uma coisa, como vamos dizer, mais ligada à realidade, à história e a uma preocupação real com o realismo histórico e com coisas que realmente aconteceram no passado. Enquanto o neomedievalismo é a ideia da fantasia, mas que na visão de Umberto Eco não restringe-se apenas aos dragões e masmorras, ou aos elfos, hobbits e coisas assim, mas a toda e qualquer coisa que tenha elementos do fantasioso, incluindo a baixa fantasia, que é aquela que não possui magia, muitas vezes, ou que quando possui, ela aparece de forma bem explicada e não muito fora da realidade. Inclusive fantasia ficção científica, que é a ideia de uma Idade Média pós-Idade Moderna, ou coisas assim. Tudo isso, na visão de Umberto Eco, mesmo quando até relativamente próximo da realidade do que foi a Idade Média, mas quando não se importando com elementos reais da história ou com a precisão histórica em si, é classificado como neomedievalismo. E é aí que entra o grande ponto do porquê que o medievalismo hoje está morrendo. Segundo a visão de Umberto Eco, existem alguns tipos de medievalistas. Existem os medievalistas políticos, os de hobby e os acadêmicos. Medievalista político é meio que uma seita radical política baseada em coisas da realidade medieval, mas, novamente, vamos utilizar o termo baseado porque não é necessariamente uma tentativa de retornar aos tempos medievais. O medievalismo acadêmico é o que digamos ser o medievalismo mais sólido, porque são as pessoas, os historiadores, as pessoas que estão dentro da faculdade, da academia, que estudam de fato a Idade Média em sua profundidade, mas que estudam através de fontes acadêmicas, são os historiadores ali. Este também é um grupo bem restrito e também de difícil mudanças e modificações. Então nós temos o medievalismo de hobby, que é onde nos encontramos aqui, que são aqueles que gostam pra caramba de Idade Média, a ponto de tentar reproduzi-la de alguma forma no mundo de hoje, de uma forma robística. Ou seja, uma forma que não busque se aproximar do academicismo e, fonte tal, página tal do livro tal. Não, mas que são pessoas que apreciam a história de verdade. Então, são pessoas que têm uma certa aversão à imprecisão. Não vão precisar de uma fonte acadêmica para mostrar o que é preciso e o que é impreciso. Não estão preocupados a este nível, mas estão preocupados sim com imprecisão, precisão histórica, verdades e mentiras, realidade da época e todo o resto. E temos o neomedievalismo, que é onde entra toda a fantasiada aí da vida. Mas lembre-se, o neomedievalismo não é puramente o fantasioso extremo, não é puramente os magos lutando contra elfos com espadas mágicas. O neomedievalismo pode sim conter doses muito próximas ao medievalismo em si, de hobby. Porém, o que o diferencia é a não necessidade da precisão histórica. Então, você pode ver um exemplo de neomedievalismo muito próximo ao medievalismo de hobby, mas que a pessoa simplesmente poderia ignorar algumas questões históricas mais precisas, porque afinal está numa questão fantasiosa, está numa questão, vamos dizer assim, onde a exatidão histórica não importa tanto. Então, tudo bem falar algumas bobeiras históricas, neste caso, contanto que, na verdade, não existe a limitação da bobeira histórica ou da correção histórica neste caso, mas pode ainda assim ser algo muito próximo. E é aí que mora o problema, ou mora o perigo, ou vamos dizer assim, ou talvez não more perigo nenhum ou problema nenhum, porque na verdade o fato do medievalismo de hobby se dissolver e se transformar só numa forma um pouco mais precisa de neomedievalismo, talvez realmente não seja um problema para o mundo, né? Mas é isso que está acontecendo. Como assim, Docas? Explica isso. Imagina a seguinte situação. No passado, o medievalismo no Brasil era o que sempre foi. Uma coisa não muito grande. Tinha, sei lá, seus 40 mil interessados aí ao longo do país inteiro. Essa é a estimativa que eu tenho com base em algumas pesquisas que eu fiz e pessoas com quem eu conversei, controlam um grupo sobre o assunto. Tinha seus 40 mil ao longo do país inteiro, né? O que não é um público muito grande, eu sei. Mas era um público que realmente estava preocupado com questões históricas. Estava preocupado com,
mas isso tá errado, isso tá certo, isso tem que ser assim, não pode ser desse outro jeito, ou desse outro jeito é impreciso histórico, então perde sua validade. Isso existia. Porém, com o passar do tempo, primeiro veio os grandes canais que tentaram capitalizar em cima de assuntos de Idade Média, porém sem se preocupar com a real precisão histórica, que, como eu falei, já entra na questão do neomedievalismo. Ou seja, não são e nunca foram, e a menos que eles realmente se convertam de fato, nunca vão ser medievalistas. Entenderam? Porque o medievalismo requer a ideia de preocupação com a exatidão histórica, coisa que esses caras não fazem. E até zombam de quem faz, pelo visto. Mas, enfim, tudo bem. Caras como esse chegaram lá, capitalizaram muito em cima de questões de Idade Média e levou a coisa aos trend topics aí do YouTube. Outros caras também estão capitalizando disso em outros meios. Estão levando aos trending topics aí, mas com nenhuma preocupação com a exatidão histórica. E até aí, tudo bem, o neomedievalismo sempre existiu, segundo Humberto Eco, desde que começaram a fazer as fantasias para representar uma Idade Média que nunca aconteceu. Só que não é aí que mora o problema. O problema é quando aqueles que eram sérios... Imagina só, imagina se eu simplesmente largasse de falar precisões históricas e começasse a comentar qualquer bobeira aqui para ganhar público, para ganhar view, para ganhar atenção de alguém, coisa assim. Se eu largasse a preocupação com a realidade, com o realismo histórico e todo o resto, eu me tornaria um neomedievalista também, deixaria de ser um medievalista, certo? Ou errado? Segundo a visão de Humberto Eco, sim, deixaria de ser. E é isso que está acontecendo. Embora eu não tenha cedido nessa direção, muitos outros estão cedendo, em muitos campos diferentes. E quando eu falo ceder a isso, lembrem-se, pode ser uma coisa não aparente, pode ser aquele neomedievalismo que está no limiar do medievalismo de hobby, mas que já não é considerado medievalismo por meramente não se importar mais com a pressão histórica, ter abandonado de forma sutil, mas ter abandonado. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. Páginas, canais, grupos de estudo, grupos de praticantes, grupos de luta. Muitos deles estão abandonando completamente a precisão histórica, abandonando-a de forma sutil, sim, sem dúvida, uma vez que pode não estar perceptível para muitos, mas abandonando essa necessidade de precisão histórica, o que está tornando estes neomedievalistas também, do mesmo tipo dos grandes neomedievalistas faladores de besteiras. O mundo está caminhando nessa direção, pelo menos aqui no Brasil, né? Então, chega a ser até engraçado imaginar que o termo Idade Média ou medieval nunca foi tão usado no Brasil, mas, ao mesmo tempo, nunca foi tão usado fugindo de suas raízes. A ideia de Idade Média no Brasil deixou de ser o período histórico que realmente aconteceu para se tornar uma estética dele em um mundo fantasioso imaginado pelas pessoas. E com essa migração em massa, tudo bem, talvez o número de medievalistas, ou que pessoas considerariam medievalistas, tenha saltado de 40 mil para 100 mil hoje, talvez. Mas destes 100 mil, menos de 40 mil são efetivamente medievalistas. São efetivamente pessoas que prezam pela realidade histórica. São efetivamente pessoas que estão mais preocupados em saber se a coisa está correta ou não, do que se não é só uma curiosidade bobinha que alguém resolveu falar para chamar atenção, que sequer é verdade. Então é por este motivo que eu costumo dizer que o medievalismo brasileiro, o medievalismo, tá? Não tô falando de todos os assuntos ligados à Idade Média, está morrendo, porque ele já foi maior. Porque ele está perdendo seus membros, seus participantes, por uma promessa muito sedutora de neomedievalismo que talvez os convençam com mais facilidade. Afinal, eu sei o quanto a precisão histórica é algo complicado, né? É algo que te impede de fazer afirmações muito perenes, muito fortes. É algo que te força a analisar seu discurso para ver se você não está falando uma bobagem ou não. É algo que pode te colocar em xeque-mate das suas ações muito facilmente. É complicado se preocupar com precisão histórica, não nego. É para os fortes isso, não tem como. Porque quando se discute precisão histórica, muitas vezes você falou alguma bobagem que nem percebeu e pouco tempo depois já tem alguém discutindo com você e te mostrando a realidade. E você aí tendo que se retratar ou entender o que o cara disse e replicar ou não. Ou ao menos reconhecer o erro para poder seguir adiante com o seu conhecimento e todo o resto. Eu sei o quanto é complicado isso. Por isso que eu falo, precisão histórica é para os fortes. Os fracos vão ceder ao Império Zadê aí e acreditar em qualquer bobagem que ele fala. Ou vão querer imitar um cara que nem esse, por exemplo, porque se ele ganhar view, eu quero ganhar view também, vou cagar pra precisão histórica. É tipo isso, né? Eu me baseei este vídeo todo na visão de Humberto Eco, que na minha visão é o principal autor do mundo para se referir a medievalismo e neomedievalismo neste mundo. Não existe uma referência melhor. Então, acho que é isso que eu poderia dizer neste vídeo. A coisa tá morrendo, mas tudo que morre um dia renasce. E tudo que nasce um dia morre. Faz parte da vida. Acho que é isso, nobres amigos. Espero que tenham gostado, tenham compreendido e até a próxima.